início da defesa de TCC de Alex Torres Carvalho, tá? E o tema do seu trabalho é reconhecimento de imagens com Machine Learning, é uma abordagem adaptativa, tá? O candidato, então, tem 20 minutos para iniciar, para desenvolver o seu trabalho, diga. Pode começar, então, Alex. Tá bom, professor. Então, eu sou Alex Torres, esse trabalho foi junto com meu colega Wupslander Miller, meu orientador foi o professor Hernando de Mello, e meu orientador é o professor Manuel Azevedo. Eu sou do Núcleo de Computação, da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas. Faço curso de Engenharia da Computação. Então, vamos introduzir aqui o trabalho. Vamos começar logo com o objetivo desse trabalho. O objetivo e o propósito desse trabalho é o controle de acesso a algum local através do reconhecimento de faces. Seja o acesso a um ambiente restrito, seja para ligar um carro, por exemplo, tem uma câmera lá que reconheça o motorista, ele já reconheça e possa ligar o carro. Até em UTIs, por exemplo, tem dessas coisas, tipo, em certas salas, sim, só pode entrar pessoal autorizado. Qualquer coisa que envolva algo desse tipo, onde o nosso trabalho pretende entrar. Então, como é que ocorrem, geralmente, os algoritmos de reconhecimento de imagens? Como é que é a sequência comum deles? Primeiro tem a fase do pré-processamento, onde eu pego a imagem e eu trato ela de todas as formas, eu reduzo reduzo o tamanho dela, e ela está colorida, eu deixo ela em preto e branco, eu faço diversos filtros, desde remoção de ruído, normalização, eu tento extrair algumas características. Feito isso, depois que eu já fiz o tratamento ali com a imagem, tem a fase de reconhecimento, onde entram as técnicas de inteligência artificial e machine learning propriamente ditas. Bom, algumas databases são bastante utilizadas para testar os mais diversos modelos que tem. Um é o caso da base da AT&T, de 94, a base DBN-A da FVC 2006. FVC significa Fingerprint Verification Competition. Essa aí é uma competição de quem faz o melhor modelo de reconhecimento de digitais, os que fazem melhor precisão. No caso, é uma database da competição que teve lá em 2006. Tem as databases DBNA e DBNB. Também tem a database da Caltech, que é a California Institute of Technology. Eles também disponibilizam ali databases de qualidade muito boa. Então, qual que é o propósito desse trabalho? Não é extrair características específicas de uma imagem, mas a gente vai tratar a imagem como imagem. Então, existem muitas coisas dentro de reconhecimento de imagens que, dependendo do que se trata a imagem, se é de face, se é de objetos, a cada uma é dado um tratamento específico. No caso, não. Nesse caso, no nosso trabalho, o propósito não é esse. O propósito é tratar a imagem como sendo imagem e imagem mesmo. Então, qual que é a vantagem disso, afinal de contas? A gente toma vantagem do mesmo código para diferentes tipos de problemas de reconhecimento, seja biométrica, ou reconhecimento de voz, ou imagem de exames médicos, é o mesmo código. Isso que a gente ganha de vantagem por tratar a imagem como sendo imagem. Vamos aos materiais e métodos? Então, logicamente foi usado o Machine Learning. Alguns de seus algoritmos mais populares são o KNN, K-Neighbors, K-Nearest Neighbors, árvore de decisão, máquina de vetor de suporte. Para esse trabalho foi escolhido o KNN porque ele tem muita simplicidade e a transparência, e é fácil de entender como é que o KNN funciona. Essa figura aí, que está logo abaixo, é uma representação esquemática de uma machine learning. Basicamente, ela consiste de uma base de conhecimentos, e essa base de conhecimentos tem uma parte de dataset que fica para treinamento e outra parte que fica para testes. Ou seja, eu fico treinando esse modelo com a base de treino, e quando ele aprende, eu boto a base de testes, que são dados que ele não sabe como é que são, aí eu boto eles para ver se realmente prestam, com quanto esse modelo está acertando. Se eu fizer de botar toda a base de treinamento para esse algoritmo de aprendizado, e eu botar uma parte de teste, vai dar 100%. Por quê? Porque ele já tinha sido treinado com esses testes. Então, tem que separar uma parte para treinamento, outra parte para teste,
para ver realmente se o algoritmo está realmente aprendendo ou se está só decorando. Então, tem uma diferença entre aprender e decorar. No caso, a gente quer que o nosso modelo ele aprenda e não decore. E o algoritmo escolhido foi o KNN, Canarius Neighbors. Traduzindo do inglês, a gente fica com K vizinhos mais próximos. Ele é um algoritmo de aprendizagem supervisionado. Por que supervisionado? Porque a gente vê como é que o algoritmo está trabalhando, a gente sabe qual que é o resultado, e a gente vê se ele pega esse resultado ou não. Então, ele basicamente ele usa a distância entre a entrada atual, a entrada que é dada ao KNN, ele pega os K vizinhos mais próximos, que estão na base de treinamentos, e a partir daí ele define qual que é o resultado da predição, e com isso ele define qual que vai ser a classificação. Basicamente, diz-me com quem andas que eu direi quem tu és. Assim que funciona o KNN. Agora, essa medida de distância ela pode mudar, ela pode ser euclidiana, Manhattan ou Minkowski. Se eu tiver, por exemplo, dois vetores x e y, tem x1, x2, vai ter a xn e o y da mesma maneira, a distância Minkowski é definida da seguinte maneira. É o somatório da diferença entre as duas coordenadas, elevado a p, isso tudo elevado, o somatório disso tudo, somatório elevado a 1 sobre p. Se esse p for 1, a gente tem a distância de Manhattan. Se o p for 2, nós temos a euclidiana. Agora, isso aqui define muito bem, resume muito bem a diferença entre as distâncias. A euclidiana, ela pega logo uma reta. A Manhattan, se você for ver o bairro de Manhattan em Nova York, as ruas são completamente quadradas, não tem curva praticamente. Então, Manhattan trabalha nesse princípio aí. Basicamente a diferença entre x e y. E a Minkowski, ela tenta achar um meio termo aqui entre a euclidiana e Manhattan. A Minkowski pode até fazer essa curva aqui por fora também. Então, no KNN, depois que a medida de distância é escolhida, ele calcula a distância nova distância com os dados de treinamento, pega as K mais próximas. Então, o número desse K é muito importante para determinar, crucial para determinar qual que vai ser a predição. Nesse caso aqui, da figura, se o K for 3, nós temos 2 roxos e um amarelo. Se o K for 3, esse vermelho aqui vira roxo. Agora, se o K for 6, nós temos 4 amarelos e 2 roxos. E esse vermelho aqui vai virar amarelo. Ah, mas os amarelos aqui estão um pouco mais longe. Não importa. Não importa a distância. Importa a quantidade. Então, 4-2, o amarelo vence se o K for igual a 6. E foi utilizada também a clusterização. No caso, é a classificação não supervisionada, porque nós não sabemos qual que é a resposta desse dado. O que é cluster? Cluster, traduzindo do inglês, significa agrupar. Então, o que nós estamos fazendo aqui na figura de baixo? Nós estamos agrupando todos os dados em 2 grupos. Um grupo azul, outro grupo vermelho. E quais as ferramentas que mais são utilizadas para clusterização? O K-means do sklearn, scikit-learn, e o CMIS do scikit-fuzzy. Esse é um exemplo de clusterização de dados, como eu já disse. Vamos se clusterizar esses dados em 2 grupos, fica um ali para o azul e outro ali para o vermelho. Agora, as databases que a gente usou durante esse trabalho aqui são essa base da AT&T, a base da DB1-A da FVC, Fingerprint Verification Computation, e o subconjunto do dataset face frontal da Caltech. Agora, explicando melhor o que são cada uma dessas bases, a da AT&T, todas as fotos foram tiradas em um fundo escuro e homogêneo, com sujeitos de frente para a câmera. Essas, então, são 40 indivíduos, cada um em 40 pastas, e cada indivíduo tem 10 imagens. E durante essas fotos vai mudando um pouco a face, tipo, sem óculos, com óculos, vira um pouco para a direita, vira um pouco para a esquerda, e, enfim. O formato das imagens é em formato PGM, de tão antigo que essa base é, e o tamanho dessa imagem é 92 por 112. Esse é um exemplo de imagem da AT&T. É o mesmo cara, mas só que a posição da face dele vai mudando. A ideia é justamente pegar essas diferenças. Agora, a base de digitais DB1-A são 12 imagens digitais do mesmo indivíduo, no total de 11, resultando em 132 imagens. São 11 pastas, cada uma contendo 12 imagens. O formato dessa imagem é BMP.
Agora, o tamanho delas é 96 por 96. Esse é um exemplo da base de imagens DB1-A. Agora, da Caltech, são 150 imagens de faces de 10 indivíduos diferentes. Só que, diferente da AT&T, o fundo muda. Ou seja, no caso, ali na figura embaixo, é o mesmo cara, só que ele está sobre fundos diferentes. O cara está com um livro no fundo e outro está com outra coisa no fundo. Agora, esse tamanho das imagens são mais grandes, 896 por 592. O formato das imagens é no JPG. Agora, qual que foi a metodologia usada? Então, cada set de imagens do mesmo indivíduo fica numa pasta. Agora a gente faz um cluster manual, que é criado onde cada pasta representa uma classe. E cada imagem na pasta recebe essa classificação. Então, uma clusterização para cada um dos indivíduos. E dali a gente faz a aplicação desses algoritmos de aprendizagem supervisionada. E essa estrutura das pastas com cada uma das imagens se transforma num data frame, e ela classifica as imagens, cada uma com um número sequencial. O indivíduo 1 fica com o rótulo 1, o indivíduo 2 com o rótulo 2, e por assim em diante. E aí vem o algoritmo de machine learning que treina e prediz sua performance em relação aos erros e acertos. E a partir dali já pega a acurácia. Fica mais ou menos assim o data frame. Nós temos a imagem, ela tem seus pixels aí, e cada um desses pixels acaba tendo valor, que vai de 0 a 255, e a partir dali a imagem fica sendo tratada como imagem mesmo, e não como algo específico, a imagem como imagem. No caso aí é um exemplo específico, com 3 pastas com 5 imagens cada. No final lá vai estar se ela pertence ao 0, se pertence a 1, se pertence ao 2. Agora, novamente, a ideia do trabalho ela é descrever um sistema de reconhecimento de imagens adaptativos. Então, ele vai reconhecer essa imagem independentemente do tipo de pasta imagens. E aí vem a clusterização manual, a aplicação do KNN, e a redução do problema ficar se determinar se a imagem pertence a esse set de imagens ou se não pertence. Isso aqui é uma representação gráfica do algoritmo proposto. Basicamente, nós transformamos tudo aquilo ali no data frame, vem o KNN e decide a partir dali. Mas a ideia é botar um limiar nesse KNN, porque não importa o quão longe essa imagem esteja, por exemplo, se eu tenho imagens minhas, do professor Manuel, do professor Hernande, na verdade, só minhas ou do professor Manuel, e imaginamos que vem imagem do professor Hernande. Então, o professor Hernande não está na base, mas ainda assim ele vai chegar o KNN e dizer de quem de nós dois ele está mais próximo. Digamos que ele esteja mais próximo de mim. Então, pode chegar o Hernande e vai dizer que sou eu, sou o Alex. Mas não é o Alex, é o professor Hernande. Então, tem que detectar também se a pessoa não está na database também. Tem que chegar o Hernande e dizer, essa pessoa não está na database e na próxima de ninguém. E a ideia do algoritmo é justamente essa. Driblar essa desvantagem, entre aspas, do KNN, porque não importa o quão longe esteja, ele vai classificar de alguma coisa que está na base do mesmo jeito, a gente bota esse limiar, e aí a gente dá a predição. Esse cara está na database, esse cara não está na database. É isso. Muito obrigado a todos que estiveram nessa apresentação. Obrigado ao Alex pela apresentação. Então, vamos agora para a segunda parte, que é a parte das arguições, né? Ou seja, cada um dos membros da banca vai falar, começando com o professor Hernande, tá? Dando suas considerações sobre o trabalho do Alex Torres, tá bom? Então, professor Hernande, por favor, suas considerações. Bem, esse trabalho ele foi desenvolvido com uma ideia de usar o KNN, tá certo? Okay. Segundo a literatura, o KNN é para qualquer coisa. Mas a gente investigou e pesquisou
Alex Miller, o Canini, ele é algoritmo que, na verdade, ele não aprende. Ele só calcula a distância, tá certo? Quanto à imagem que eu quero testar, está em relação à base. É isso que ele faz, certo? Basicamente isso que ele faz. Ele não trabalha com estatística nem com conjunto de imagens próximas. Ele trabalha com reconhecimento por distância. E deu certo, não, o trabalho está muito bom. Alex ajudou muito bem o trabalho. É um trabalho interessante, um trabalho que, como disse o Wallace, né, é um trabalho que foca muito no KNN. Tem a questão do limiar, que acho, não sei se você falou, você fala falando sobre limiar. Você não falou sobre limiar, não foi? Professor, pode repetir a Limiar, pergunta? lembra? Limiar é o threshold. Deixa eu ir, tá certo? Isso. Esse é o problema do canino, porque ele sempre vai dar uma distância, dando errada. O threshold já é a ideia que eu queria. O canino acha a parte que está a imagem, tá certo? O threshold, ele filtra para confirmar se o canino está certo ou não. Isso deu certo, não é isso? Eu não vi assim, lugar nenhum. Enfim, o trabalho está muito bom, né? Pegou a ideia do trabalho, né? Ele está de parabéns, porque a gente fez isso no sufoco do projeto desse atleta, certo? E ele está aí parabéns, conseguiu captar a ideia. Parabéns, Valeu, é professor. isso. Então, vamos então passar. Obrigado, professor Hernando. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Adnei para suas considerações. Eu acompanhei a apresentação em algumas partes, né? Eu vi que está realmente bastante interessante aí a tua apresentação aí, Alex. E eu vi que tu estás usando aí um algoritmo, né, KNN, né? Eu particularmente eu desconheço um pouco KNN, né? Mas eu gostaria de saber se esse KNN ele utiliza uma convolução de redes neurais. Tu pode me dizer? Não utiliza redes neurais. No caso, praticamente tem uma instância e compara com as outras. E praticamente ele diz: olha, ele está mais próximo dessa classe aqui, então ele deve ser dessa classe. Se está mais próximo das classes do A, então deve ser A. Contextualizando aqui para o trabalho. Se, por exemplo, tenho aqui umas fotos minhas, do Alex, e umas fotos do Ednei. Aí eu dou uma outra foto do Ednei que não está na base. Aí, pô, olhando isso aqui, parece um pouco o Ednei, então deve ser o Ednei. Mas não usa redes neurais, não. Não usa nenhuma computação, nenhum recurso computacional muito grande assim. De inteligência artificial, né? Usa mais machine learning. Redes neurais é mais para deep learning. Porque eu vi que tu falaste aí em que o algoritmo poderia aprender, né? Aí eu acho que, sei, redes neurais talvez fosse interessante, mas isso daí seria uma abordagem aí que poderia se pensar e incluir, não sei, uma opinião, né? Certo? É bastante interessante. Tá? Como eu falei, eu não conheço bem o KNN, né? Mas, assim, o que eu sei sobre reconhecimento de imagem, né? E, por exemplo, a Google utiliza esse convolução com redes neurais. Então, não sei, de repente podia dar uma olhada aí, podia acrescentar, né, alguma coisa aí no teu trabalho.
essa daí é assim, uma opinião minha, mas fica aí ao teu critério, tá bom? Entendi. É isso, mano. Obrigado, então, pelas suas considerações, tá? Beleza. E não esqueça de me mandar aí as suas anotações e as suas notas, tá? Assim como também a professora Hernandes também tem que me enviar isso aqui para poder fazer o relatório final e a ata final, tá bom? Bom, Ok. Então, algumas considerações aqui para o Alex, trabalho extraordinário, muito bom, tá? Como falou o professor Ednei, sempre existe uma melhoria, né? É claro que só pelo trabalho que você realizou, né, pelo que você apresentou e pelo artigo que você desenvolveu, já teria, por aí já está completo o seu trabalho, né? Mas exatamente para uma próxima, e você vai fazer TCC2, é importante que você trabalhe nessas outras ferramentas, nessas outras tecnologias, não só redes neurais, mas talvez uma outra técnica aí, que não pode ser, de repente tenhamos, né, redes neurais, tem algoritmo genético, eu não sei, tem que dar uma pesquisada, como bem falou o professor Ednei, para ver se de repente consegue incorporar isso, já que nesse reconhecimento, para que fique mais robusto o sistema, de tal forma que a gente consiga, por exemplo, reconhecer, né, uma pessoa, mesmo ele utilizando máscara, por exemplo, tá? São sugestões apenas, tá certo? Isso não vai desmerecer em nenhum momento o que você fez, tá? Já está realmente bem elaborado, já está consolidado. Os professores aí, Hernandes e professor Ednei, já fizeram exatamente os seus comentários de forma positiva, elogiando inclusive o seu trabalho. Então, eu tenho que elogiar também, haja visto também que eu participei aqui como orientador, e agradeço a sua determinação, tá certo? E agora, então, eu peço então que você se retire um pouquinho só para a gente fazer aqui as últimas avaliações, né? E aí, então, logo em seguida, então, a gente chama, isso é de praxe, a gente chama para te dar exatamente a nota, tá bom? Tá bom, Tá, professor. tá, Alex? Tá. Então, Beleza, já volto então. tá. Daqui eu mando uma mensagem para você pelo WhatsApp, tá bom? Beleza, obrigado. Obrigado, então. Então, Alex, nós fizemos aqui a reunião de cúpula, né, como diz e avaliamos o teu trabalho, ok? E já temos aqui a média, a tua média foi 8,6, tá? Beleza, 8,6. ótimo. 666 pode ser arredondar aqui para 8,7. Vou colocar aqui 8,7, tá bom? Então, tu foste aprovado, parabéns pelo teu trabalho, Obrigado. tá bom? Parabéns. Eu sei que realmente um trabalho de defesa, assim, a gente fica realmente muito preocupado, muito tenso, mas valeu a pena, tá? Parabéns Tá aí, vamos para a segunda parte, que é o TCC2, tá bom? Vamos lá, professor. E agradeço a todos aí, professor Hernandes, professor Ednei aí pelas suas participações, tá? Obrigado a todos e por aqui dou encerrado, então, a apresentação do Alex. Mais uma vez, parabéns aí, Alex, tá?